Extraordinário e abençoado, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora mais um podcast, Pimenta Cast, com um casal muito maravilhoso, honroso e cheio de fé, que vem trazer para você uma nova perspectiva da literatura rondoniense, não só rondoniense, a nível mundial. A editora que vem aí com 10 certificadoras agora, que tem Egito e Israel, consta com esse casal de sucesso. Mas antes de tudo, eu quero que você se sinta confortável. Fique confortável, se sinta à vontade na sua casa para assistir agora mais um Pimenta Cast. E vem eles, Viveslando e a Paola, um casal honroso e maravilhoso que eu quero apresentar para vocês. Boa tarde, boa noite. Boa noite, bom dia, né? Bom Não sei o horário que dia. vai ser assistido. Eu sou a Paola, sou casada com o Iveslando Neiva. Nós temos ali 2 filhas e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa trajetória, realmente da nossa vivência com Deus, do nosso tempo aí de casamento e tudo que a gente já passou juntos, né? Que honra imensa. Mas antes de tudo, Paulo, eu gostaria que você falasse como Deus abrilhantou teu coração de começar a escrever, de ser uma escritora, de trazer essa vontade da escrita, até mesmo para mostrar para outras mulheres e outros homens, também outros casais que queiram escrever. Como foi essa vontade que você teve? Então, a minha vontade, ela começou quando eu realmente comecei a me prostrar diante de Deus e falar: Deus, qual é a sua vontade na minha vida? Começou isso ano passado. Eu entrei numa imersão comigo mesma e com Deus e em casa, somente em casa. Nós tivemos mais tempo longe de amigos, longe de tudo, para ter esse tempo mais de imersão. Então foi um tempo de muita oração, de muita entrega, de muito jejum. E eu realmente orava a Deus. Eu falava: Deus, o que o Senhor quer? Porque eu entendo que o propósito não é para mim, não é sobre mim. Então, o que o Senhor quer de mim nesse momento? Eu preciso saber, eu quero respostas. Eu realmente tenho um caderno de oração que eu coloco tudo, e isso estava em oração. E Deus começou a tocar no meu coração muito forte e falar: Paola, seus amigos estão se separando. Pessoas ao seu redor estão se separando e você está fazendo o quê? O que você está fazendo com o casamento que você tem? Hoje nós vamos completar mês que vem 12 anos de casados. Graças a Deus nós hoje temos aí um casamento sólido, na graça de Deus, com Deus mesmo como centro de tudo. E Deus tem me cobrado. Eu me senti totalmente cobrada por Deus, né, no quesito: cadê você quando seus amigos estão precisando? Cadê você quando essas mulheres estão precisando? E eu estava na minha casa, no meu conforto, tranquila no meu casamento, sem querer nenhum problema. Mas eu entendi que Deus estava me incomodando. Então foi aí que eu comecei o chá de mulheres na minha casa. Para trazer essas mulheres, e eu fui extremamente estratégica de trazer realmente. Deus falava: ó, é fulana, é ciclana, traga. E eu comecei a convidar, e as mulheres começaram aí, e todo chá eu trazia mulher diferente. Eu sempre trazia alguém que estava mais preparado, assim, no casamento, que tinha ali um casamento mais sólido, com alguém que estava precisando de uma ajuda no casamento. Então, eu fui fazendo essa estratégia, e Deus foi me guiando, foi realmente me capacitando para estar ali, trazendo uma palavra para essas mulheres, uma transformação. E aí, de repente, Deus colocou no meu coração: por que vocês não escrevem um livro? E acho que aí eu falei com o Ives, né? Eu falei: por que a gente não escreve um livro? Isso foi ano passado. E aí, na hora, ele já topou, né? E aí eu pensei: meu Deus, e agora? Por onde que a gente começa? Porque, assim, não era uma coisa da nossa rotina, né? Apesar do Ives ter muito conhecimento com livros, com vários autores e tudo mais, não era algo, assim, normal para nós. Então, assim, foi aí que, começo do ano, eu fiz um cronograma. Eu falei: olha, agora a gente vai começar a escrever. Cada mês, a gente fez um mês por capítulo. Eu rapidamente corri, escrevi o meu, né? Então, assim, porque realmente Deus tem muito para falar para muitas mulheres, e eu entendi que eu precisava expor um pouco a minha vida, minha história, que eu não tinha costume, e Deus foi me capacitando, me dando uma sabedoria para tratar com essas mulheres. Então foi, assim, mais uma cobrança de Deus sobre minha vida, sobre o que eu estava fazendo com aquilo que Ele tinha me entregado. Entendi. Que lindo. Que lindo. E parabéns também por entrar no desafio, porque é desafiador, sim, né? Aceitar a proposta, e dentro do nosso estado de Rondônia, de certa forma, nós estamos começando a cultura da escrita. Uhum. A gente tinha a cultura do leitor, do ouvinte, mas agora que estamos começando a ter vários escritores rondonienses. Isso é maravilhoso, porque é mostrar realmente e cultivar a palavra de Deus. Amém. E como foi
pra você, Vislano, essa parte desafiadora de ser tocado pela sua esposa e falar assim, pelo Espírito Santo nela, e falar assim, vamos? Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, Patrícia. Obrigado por acreditar em nós, né? A Editora Pimenta acreditou nesse nosso projeto e aceitou ser a nossa editora aí para que a gente pudesse levar essa mensagem a todas as pessoas que quiserem ter acesso a essa mensagem. Nós que vamos completar 12 anos de casamento esse ano e acreditamos muito na família, no propósito de Deus para as famílias. Certamente temos muita experiência e muito a contribuir com os casais novos e até mesmo com casais mais experientes que queiram conhecer um pouco da nossa vida, um pouco do nosso relacionamento. Eu sempre acreditei muito na Paola, sempre acreditei muito nos sonhos dela, nos projetos dela. E quando ela me apresentou essa ideia do livro, na hora eu comprei essa ideia, aceitei essa ideia e penso que isso seja algo de Deus para a nossa vida, algo que Deus pode nos usar para poder impactar e atingir outras pessoas. Como eu disse, nós já temos aí 12 anos, vamos completar 12 anos de casado e certamente temos bastante a falar, a acrescentar e ajudar outras pessoas, outros casais. Extraordinário. Quando vocês falaram 12 anos, eu vou trazer um fato que esses dias eu gosto muito de ler sobre neurociência, até pela minha formação, e estava tendo uma pesquisa em Harvard falando o seguinte, que os 10 primeiros anos do casamento matrimonial entre o homem e a mulher são os mais desafiadores. São a hora da colheita, dos desafios financeiros, dos desafios de comunhão e da vivência. E eles mostrando lá que geralmente, né, 80% a 75% dos norte-americanos, eles se divorciam nos 10 primeiros anos. Não foi feito no Brasil, mas era um estudo que tinha uma grande relevância. Mas eu falei assim, que importante, né? Porque eles mostravam a todo momento que todos os perfis ali, o que se mantinha nos 10 primeiros anos eram os que tinham os casamentos mais duradouros. E não só de casamento. Fizeram o mesmo teste para amizades. Quando a amizade ultrapassa 10 anos, aí eles escreveram lá, for fires, que é para a vida toda. E eu achei muito interessante, porque após os 10 primeiros anos, se você convive com a pessoa na amizade, ou no casamento, ou num relacionamento, a probabilidade de você ficar é muito maior. Meus parabéns pelos 12 anos de comunhão. Antigamente as pessoas falavam que eram 7 anos, né? Tinha a crise dos 7 anos, que se superasse aquele momento ali, as pessoas conseguiriam seguir adiante. Não, mas e é interessante, né? E eles compararam também a questão da amizade. Se você tem amigas que já têm mais de 10 anos, geralmente essas amigas não vão sair de ser suas amigas. Pode mudar de estado, pode mudar de país, mas continua sendo suas amigas. Quando vê, acaba que a gente tem a mesma referência. Sim. É isso. Isso é importante. E não só, e quando a gente fala de casamento, assim, de duração, a gente não, a minha preocupação não é só o não divorciar, sabe? Mas é só viver a plenitude, sobreviver a plenitude realmente que Deus quer sobre o casamento. Porque quando Deus fez o Adão e depois fez a Eva ali, ele não queria só que eles se procriassem e não se divorciassem. Ele queria que eles realmente tivessem a plenitude em todas as áreas. Então fala muito sobre amizade, sabe? Sobre se apaixonar todos os dias, sobre filhos, sobre criação de filhos, sobre viver os dias como uma dádiva de Deus, como um presente. Então, assim, como que nós estamos vivendo dentro do casamento? Nós estamos só sobrevivendo ou nós realmente estamos contemplando aquilo que Deus planejou para nossa vida? Então é sobre como chegar nesse momento, é como viver isso. Então nós temos mesmo que ser intencionais no nosso dia a dia para chegar nessa plenitude. Não para só, ai meu Deus, mais um dia hoje. Acordar, levantar e, sabe, e colocar no automático. Né? E sem perceber as belezas ao redor. Então é sobre isso, é sobre intensidade mesmo. É muito bom esse ponto aí, porque muita gente se prepara a vida toda para o casamento, como se só aquele ato ali fosse um fim em si mesmo, né? A pessoa costuma, às vezes, a mulher fazer um regime ali para poder casar, preparar a vida, o homem também prepara e tudo, mas chega no casamento, casou, e agora? Qual será o passo seguinte, né? O que nós vamos fazer? Mas, na verdade, depois do casamento que realmente começa a vida. A frutificar. Frutificar, né? Fazer frutos ali, cultivar a cultivação. Isso é muito interessante.
Para fechar esse lacuna, eu tenho uma pergunta para vocês. Uhum. Que eu percebi dentro, né, como redatora, eu tenho o privilégio, pessoas, de ler histórias emocionantes. E dentro da história de vocês, eu percebo que, indiferente da fase do casamento que vocês descreveram, toda a sua longitude de vida dentro do casamento, até antes mesmo do matrimônio, como é perguntar, Paola, para o seu esposo como está? Porque eu percebo que dentro das frases você sempre pergunta, está tudo bem? Mas olhando, vendo, Sim. como é que você faz essa pergunta diária para as pessoas, para ele principalmente, que é seu esposo? Então, nós hoje, assim, com o passar dos anos, nós aprendemos muita coisa mesmo. Evoluímos muito. E o diálogo sempre esteve no nosso casamento. Desde o começo, mesmo em meio às crises, em meio à dificuldade que nós passamos, que daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho, resumidamente. Mas assim, a oração nos une muito. A oração juntamente um com o outro nos une muito. Então nos dá a liberdade de perguntar qualquer coisa. Nos dá a liberdade de olhar nos olhos e falar e dialogar. O Ives, ele sempre teve um perfil mais calmo, sabe? Uma pessoa mais, assim, tranquila. Então, assim, muito mais fácil de conversar do que eu. Eu sempre tive uma natureza, eu tive um passado, como eu digo no meu livro, eu tive um passado que me trouxe uma mulher mais forte, mais dona de si, que teve que baixar, assim, me colocar mesmo numa posição de submissão para poder entender o marido que Deus colocou para mim, para entender como lidar com esse casamento, para entender que só daria certo se fosse dessa forma que Deus já colocou, que é a mulher abaixo do marido e o marido acima da mulher. É isso que nós precisamos entender e é isso que eu trago bastante no meu livro, no nosso livro, que é isso. Porque hoje as mulheres, elas estão num movimento de empoderamento que estão esquecendo quem elas são. Porque nós não fomos feitas para estar nessa força toda, nessa magnitude toda. Porque se o homem é o sacerdote, nós sempre estamos abaixo do nosso sacerdote. Então nós temos que entender, não é uma humilhação diante de ninguém, diante de um homem, mas é realmente uma submissão para entender o seu papel, para que Deus faça aquilo que ele quer fazer. Se a gente tiver um papel que não é nosso, nós não vamos prosperar pessoalmente, fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Às vezes até pessoas prosperam financeiramente, mas elas não são felizes, elas não têm paz, elas não deitam à noite e conseguem dormir, elas precisam de um remédio para dormir. Por quê? Porque elas estão num papel que não é delas. E às vezes toma remédio para dormir e depois toma remédio para acordar. Exatamente. Né? Muitas das vezes a gente tem várias pessoas aí que sofrem com insônia e depois sofrem para continuar. Sim. Né, no presente momento. Sim. Mas é uma dica muito boa, o poder da oração. Sim. O poder da oração. O diálogo sempre fez parte mesmo do nosso relacionamento. Muitas vezes, até mesmo no silêncio, a gente conseguia se entender e conversar, né? Porque às vezes você tá ali no calor do momento, no calor das emoções, e o silêncio, ele pode fazer muito mais sentido do que uma palavra ou uma discussão. E sempre trabalhando com a questão de trazer Deus para o centro do nosso relacionamento, Deus para dentro do nosso casamento, entregando tudo em oração. Às vezes, nesse silêncio de uma discussão, nós orávamos e deixávamos Deus trabalhar e um dia, 2 dias depois, a gente vinha, conversava e conseguia se entender. A gente sempre resolveu. A gente sempre resolve, na verdade. A gente nunca deixa lacunas, sabe? A gente nunca deixa para trás. A gente sempre conversa para resolver. Às vezes um ponto que ele precisa melhorar, ou às vezes um ponto que eu preciso melhorar, a gente sempre conversa, porque mesmo que demore 1 dia ou 2 para tratar o assunto, a gente entende que uma lacuna aberta, e a gente tem conversado muito nesse tempo de legendários, que é uma brecha aberta. Então, se nós estamos em consagração dentro de casa, eu sempre falo isso para o Ives, se nós estamos de consagração, nós estamos pedindo a Deus proteção para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, nós temos que cuidar das lacunas que nós estamos deixando ao longo do dia, as brechas que nós estamos abrindo. Então, eu sempre converso com ele e ele conversa comigo, que as raivas que a gente traz para dentro da nossa casa, talvez de uma coisa que aconteceu no trabalho, uma coisa externa, ela vai abrindo brechas, porque a raiva, ela vai tomando conta do nosso coração. E isso a gente vai transparecendo dentro de casa e vai trazendo, e vai realmente abrindo energias, brechas. né? Sintonia ali. Então, assim, eu hoje, como eu tento ter uma vida bem firme, assim, com Deus, de oração e tudo, eu tenho uma sensibilidade maior. Então, eu já sinto quando algo não tá bem, quando algo tá errado dentro de casa, então eu já falo, tem alguma brecha aberta, a gente precisa orar, a gente precisa fechar as brechas.
Então é esse cuidado que um casal tem que ter realmente espiritualmente falando. Olha, uma dica para todos nós, nem só quem está casado, quem Isso. às vezes também procura um casamento ou quer ter uma vida em matrimônio, porque isso é uma dica de convivência, Uhum. de união com a sua família, com o seu esposo, com seus filhos, com todas as pessoas que você convive, com a tua empresa, por que não, né? É, Não deixar as lacunas abertas. sim. Mas, Paola, podemos falar um pouquinho sobre a sua infância e sua Claro. infância? Com certeza. Eu acho que a base do nosso livro, pelo menos para mim, é a minha parte do meu passado, né? Que eu falo muito sobre passado porque eu acredito que hoje eu entendo, né, nesse momento que eu estou da vida, eu entendo que o meu passado me fez ser quem eu sou hoje. Desde o começo do casamento até agora, eu entendi que eu precisei tratar algumas feridas de passado para eu me tornar a mulher que eu precisava nesse casamento. Senão não teria dado certo. Então, nosso primeiro ano foi o ano mais conturbado da nossa vida. Porque a gente resolveu rapidamente se casar, morar junto, se casar, então a gente já atropelou todas as coisas. O Ives, ele veio de um lar cristão, totalmente firmado ali na palavra e tudo mais. Eu vim de um lar católico, já tinha aceitado Jesus em outro momento, com minha tia, que é cristã e tudo mais, já tinha conhecido, mas não verdadeiramente a Deus. Mas você tinha desculpa a comparação, até mesmo que eu também vivi num lar, a infância inteira no lar católico, nascida, né, da doutrinação católica, você tinha todo o laço, de certa forma, católico, todo o ensinamento ali da Sim. base. E quando eu falo católico, eu falo de católico não praticante. Eu entendo que existem muitos católicos que são, nossa, extremamente voltados à leitura da palavra, oração e tudo mais. Mas no meu caso não foi assim, entendeu? No meu caso, os meus pais, eles me colocavam para fazer a catequese e tudo mais, mas eles não iam. Então eu falei até em outro podcast sobre isso. Que nós pais, nós devemos ser o exemplo que nós queremos que os nossos filhos sigam. Não dá pra gente mandar a criança pra igreja com um vizinho ou com alguém achando que aquilo tá tudo bem, que não tá. A criança, ela vai te obedecer se ela for uma criança obediente, mas no futuro ela não vai seguir aquilo. Porque você não foi um exemplo pros seus filhos e os pais são a referência que os filhos têm. Então, tudo aquilo que eles veem muito se torna algo que eles têm muita atenção. Então, se torna uma referência e depois disso se torna um valor. E o valor ele vai levar pro resto da vida. Então, eu trouxe esses valores meio distorcidos. O meu pai é de uma criação muito tradicionalista, de um passado ali meio, eu não digo machista, porque eu me tratava como uma pessoa assim forte demais. Ele me colocou pra morar sozinha com 14 anos já. Entendeu? Então, assim, eu tive que ser muito forte. Ele me ensinava que eu fosse muito forte, que eu tinha que ser dona de mim, que eu tinha que ter o meu salário alto, que eu não podia depender jamais de homem e ter filho jamais. Eu ia destruir minha vida. Então, assim, eu vim dessa coisa que vinha reverberando dentro da minha cabecinha, pra quando eu chegar nesse casamento que Deus me mandou, glória a Deus por isso, que Deus mandou um homem ótimo, então eu explodi tudo em cima dele, né? Porque eu já me mandava, eu já trabalhava, eu já tinha salário, Você tinha fonte de renda. já tinha formação, entendeu? Qual a sua formação? Eu sou advogada hoje. Uhum. Então, assim, eu queria dominar, né? Sempre dominei tudo, por que não agora, né? Até eu entender o meu papel demorou demais. Então, assim, eu até falo pro Ives que eu honro a vida dele porque ele não me abandonou. Porque talvez se fosse outro não aguentaria, porque homem nenhum aguenta uma mulher que manda, que, entendeu? Que, sabe, que não tá no seu lugar. Que não se coloca no seu lugar. Então eu fui aprendendo a ser a mulher que Deus queria que eu fosse. Porque realmente, e então eu falo muito disso, eu falo que quem não for casado, conserte-se primeiro. Porque meus pais são casados até hoje, eu nunca tive problema de separação, de divórcio, então não tive grandes coisas que falasse assim, nossa, não tem por que ter ferida, mas é raro alguém que não tenha ferida de algo que venha do passado. Então cabe a nós realmente entregarmos em oração a Deus para que Ele revele a nós o que dói e por que eu sou ansiosa, por que eu sou medrosa, por que eu sou rixosa, por que eu sou triste. Tudo isso é uma ferida que está lá no passado que aconteceu. Então, assim, nós precisamos ter consciência que quem precisa se tratar somos nós e não quem cometeu alguma coisa contra nós. Não dá pra gente ficar olhando pro passado e falar, fulano fez isso comigo. Ou até hoje, lá no meu trabalho fulano fez isso. Não importa. Quem que tá guardando isso? É você que tá sendo magoado, é você que tá ficando dolorido, é você que tá sofrendo as consequências. Criando expectativas. Fulano nem tá lembrando mais que fez algo contra você. E tá tudo Ou nem bem. sabe se fez. E tá tudo Muitas bem. das vezes, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente não precisa culpar os nossos pais.
Porque eles foram vítimas de outras pessoas que foram talvez até pior. E na hora da criação deles, É porque eles a gente tinham- não tem como comparar com a criação de hoje. Sim, era Até o que eles pela tinham. tecnologia, informação, Sim. dados e Injusta a tudo mais. comparação, né? É muito injusto. Então, a assim, comparação. só que não dá pra gente falar assim, nossa, eu tive uma criação perfeita. Eu tinha tudo, tá? Eu tinha tudo, eu fui criada com tudo. Financeiro muito bom, com pessoas cuidando de mim que não eram os meus pais, que eles ficavam trabalhando o dia inteiro. Então, assim, eu tinha alguém cuidando de mim. Só que essa falta paterna me tornou uma pessoa forte, sabe, pronta pra batalha mesmo, pra guerrear mesmo, porém cheia de feridas. Porém, cheia de ansiedade, cheia de medos, cheia de, sabe, cheia de inseguranças, orgulhosa. Então, para eu poder enxergar isso, demorou. Eu tive que fazer. Eu até hoje eu me capacito. Todos os dias, assim, toda semana eu tenho aula, até hoje. Por quê? Porque eu entendo que a transformação, ela é diária. E ela não acaba nunca. Necessária. Ela não acaba nunca, porque se você se ofende ainda com alguma coisa que acontece porque nós somos carne, nós precisamos consertar todos os dias. Porque senão aquilo que nos ofende vai nos governar para sempre. E se te ofende, é muito mais sobre a dor que se você está ali exposta do que o que o outro. Porque os outros às vezes cutuca a dor da tua Sim. ferida sem nem saber. Sim, Às vezes com um comentário, com uma observação, com uma comparação. exatamente. Então tudo isso é importante saber. O porquê está doendo. Sim. O porquê está doendo. Aonde que vem essa dor? Agora muitas pessoas querem tomar dipirona o tempo todo. É. Tá doendo, eu vou lá, eu oro pra Deus, eu converso com meus amigos e tal. E eu continuo machucando a ferida, porque toda vez eu tenho uma dose de dipirona que Sim. pode ser uma conversa com os amigos e tal. E a decisão? Uhum. A pessoa favor trata só a decisivo. dor, não trata a causa do problema, né? E o perdão nesse sentido é muito importante. É você pedir perdão. Muitas pessoas não conseguem pedir perdão. Elas não conseguem verbalizar. Eu te perdoo ou me perdoe. Hoje em dia, e tem muitos anos já que eu faço isso, eu geralmente costumo pedir perdão, mesmo assim, tá com problema, entendeu? Assim, se a pessoa me ofendeu, eu já peço logo. Falo assim, me perdoa, por isso, por aquilo, e mesmo que ela não vá pedir perdão pra mim. Porque eu entendo que é sobre mim, eu que sou a pessoa que tô assim, em tese, tô me tratando. A pessoa às vezes não, e ela não tá nem aí. Então é sobre mim, então eu chego lá pra acabar com esse problema. Entendeu? Então, assim, que a gente possa realmente perdoar os nossos pais por alguma coisa, e tem que ser muito explícito. Tem que falar, ó, eu perdoo pelo abandono, eu perdoo, não sei, pela traição, traiu minha mãe, ou pelo divórcio. Cada pessoa tem um problema. Então, assim, é realmente verbalizar para que aquilo entre dentro do seu coração, da sua mente, e você entenda que aquilo ali não faz parte mais de você. Aquele passado, você não está mais lá. Aquilo foi Aquilo não te tirado governa mais. Exatamente. A partir daquele momento, aquilo não te governa. E assumir, de expressar, isso é muito importante. Isso. Eu percebo isso dentro do livro de vocês, que vocês expressaram um sentimento. Sim. Não só um momento ali vivido, o sentimento. E o tão difícil que é escrever sobre o sentimento. Sobre o sentimento ali daquele momento. Porque muitas outras pessoas lendo o livro de vocês vão contrastar e vão olhar e falar assim, opa, eu também tive esse sentimento. Em outra fase, em outro momento, ou estou tendo agora. E isso é importante por quê? É porque é a vida real. Não é os bastidores, né? Não é aquilo que a gente acha que acontece. É a vida real. Sim, é isso. Quando olha para o meu lado, eu tive uma infância, uma vida ali durante a infância, a adolescência, início da juventude, bem diferente da Paola, né? Quando a gente compara uma outra assim, é um casal bastante improvável. Eu fui criado dentro da igreja, desde criancinha, meus pais sempre me criaram na igreja, adolescência participando ativamente das coisas ali na igreja, início de juventude e tudo mais. Conheci a Paola em Cerejeiras em 2005. Ela, apesar de morar em Costa Marques, o pai dela enviou ela para Cerejeiras para poder estudar na Escola Agrotécnica Federal que tinha lá em Colorado. Ela foi morar com a tia dela. E aí nos conhecemos em 2005 ali, numa sorveteria da cidade. Mas quase não nos vimos, porque o estudo lá era praticamente integral. Então era de bem cedinho, 6 da manhã até 6 horas da tarde. Então raramente, o dia todo na raramente escola. encontrava ela na cidade. E logo em seguida o pai dela já tirou ela de Cerejeiras e mandou ela para Cacoal para poder estudar, concluir o estudo em Cacoal. E eu vim para Porto Velho no ano seguinte. Mas as nossas vidas eram bastante diferentes mesmo, né? Eu muito envolvido com a igreja, com as coisas da igreja,
em algum momento deu certo de nos encontrarmos por aqui, nos encontramos na faculdade e Os dois no mesmo curso. os dois no mesmo É, curso, ela só que ele era um mais, semestre atrás. atrás de mim, Uhum. mas mesmo assim sempre nos vimos na faculdade e tudo mais. E foi quando foi despertando o romance entre nós, né? 2010 foi o ano que a 5 gente. anos depois do primeiro 5 anos contato. depois, É. 2010, a gente, finalzinho do ano ali, a gente teve alguns momentos juntos, mas que também não conseguimos, Compatibilizar nosso É, estilo. não deu Era certo totalmente de, diferente. de nos encaixarmos ali naquele momento. Mas em 2012, também, depois do meio do ano, já chegando no final do ano, foi quando realmente nós nos encontramos para valer e Mas não, vimos que calma, que agora todo mundo quer saber desse detalhe. Tipo, de 2010 a 2012, como foi? Nós começamos a ter um relacionamento ali, uma conversa, não deu certo. Eu tinha um estilo todo, assim, eu era mais solta, né, mais extrovertida, mas eu queria sair. E o Ives, ele sempre na calmaria dele, sempre ali lendo livros, tocando piano, uma pessoa mais clássica. E eu, por outro lado, já uma pessoa, eu tinha meu estudo, tinha meu trabalho, mas eu gostava de sair. E ele não gostava de sair. Então, assim, naquele tempo, pra mim, já não daria certo. Eu não queria ela naquele gostava tempo. muito de sertanejo e eu não gosto. E eu não queria aquele momento pra minha vida, naquele momento, entendeu? Mas, só que ele continuou insistindo, tadinho. Ele continuou gostando. Gostei bastante. Ele insistia, eles me chamavam pra sair, eu falava, não quero, não vou, não. Os anos todos. Quando foi em 2022, eu me formei. E aí, eu comecei a perceber que eu queria casar, era o meu sonho casar. Desde pequenininha, eu tinha vontade de ter uma família, filhas, principalmente meninas, e Deus me abençoou com 2 meninas. 2 meninas. Aham. E aí, então, eu comecei a orar a Deus mesmo. Eu falei, Deus, me manda um marido, eu preciso de marido. E não, assim, foi poucos dias, assim, pensando nesse assunto, que me veio um start. Eu pensei, meu Deus, eu vou mandar uma mensagem pro Iveslando. Aí eu nem lembro se era MSN na época, acho que era ainda MSN. Na época. Eu mandei um oi só. Só falei um oi. Aí ele já respondeu. Ele falou: olha, eu tô em Brasília e tal, vou fazer uma prova aqui. Quando eu chegar, vamos sair? Falei, vamos. Oh, tô empolgada. Aí a gente já começou a sair, e aí foi em novembro ou dezembro, eu não lembro. Exatamente. Dali a gente já começou a ter um relacionamento mais forte, mais entrelaçado, e quando foi no começo do ano, a gente já decidiu morar junto. Pra casar. Peraí, vocês... Nós moramos juntos. Gente, antes não, de deixa eu casar. recapitular aqui, que olha... Então, Foi vocês muito se rápido. conheceram em 2005, 2010 vocês começaram ali a faculdade, tipo, um semestre na frente do outro, mas ok. Eu começamos em 2007. Eu comecei em 2007, segundo semestre da faculdade, é o 2008. Mas só em 2010 que a gente foi começar a conversar ali e ter um relacionamento no final do ano. Nesse sentido. Uhum. Aí teve um primeiro contato e tudo mais, quando estava você assim, formando, aí voltaram. Muita incompatibilidade entre nós, mas eu sempre muito apaixonado, insisti bastante por vários anos, até que deu certo. Você insistiu praticamente por... Os 2 anos ali. Não, na verdade, 5. Você já deve ter ficado na cabeça lá em 2005, né? Na sorveteria. Mas eu nunca cogitei nessa época, gente. Eu não sei ele, mas eu também nunca cogitei. Você consegue lembrar da roupa que ela estava na sorveteria? Eu lembro, porque ele ficou na cabeça. Da escola agrotécnica, camiseta verde, E né? uma calça e uma jeans, calça com certeza. jeans, bem. Não, viu? Mas eu lembro sim. Isso. Acontece que sempre, bom, cidade pequena, todo mundo ali se conhece, sempre tem um ou outro amigo que tá conversando também com as meninas, é muita Não, coisa mas você envolvida, lembrar né? dos detalhes, Mas eu lembro, sim, teve a gente teve aquele momento ali na sorveteria e a gente acabou conversando bastante, Muito, né, a gente naquele conversou dia. muito aquele dia. Apesar do encontro não ser nosso, a gente acabou conversando muito. E quando a gente começou assim para valer em 2012, no finalzinho do ano, novembro e dezembro, 2 meses depois, 3 meses depois, nós decidimos, nós já estávamos morando junto praticamente. Foi. Entendeu? Então foi. Demorou, mas aconteceu. Quando foi para acontecer, foi para valer, entendeu? Já não dava mais pra gente. Aí quando a gente perder foi tempo. morar junto, nós já decidimos que precisávamos casar. Exatamente. Só que a nossa vida financeira não era boa. Entendeu? Não era Estávamos Tava no início, começo né? da Tava no carreira, começo, no começo da profissão. O Ives tinha, nessa época, eu tinha acabado de sair dos meus estágios, né? Então eu parei de trabalhar, assim, ter um salário, né? Eu me formei. Ele já tinha um emprego, assim, não tinha um salário maravilhoso, então a gente decidiu morar junto. Só que aí a gente decidiu casar, mas a gente não tinha o dinheiro, né?
Só que eu queria muito, meu sonho era casar de branco naquela festa, né? Então nós falamos, vamos aqui pagar o casamento quando a gente, né? Então a gente marcou pra novembro, que é dia 1º de novembro, pra que a família toda viesse, que dia 2 é feriado. Que vai ser o lançamento do livro. Exatamente. completando 12 E aí a anos de gente começou a matrimônio. pagar nessa época já mensalmente até chegar o dia do casamento. Uau. Foi assim que nós fizemos. Mas foi interessante que ela concluiu a faculdade, ela tinha um apartamento aqui em Porto Velho, e eu também, que estava aqui, já tinha 6 meses que eu tinha concluído a faculdade, morando num apartamento. Nós pensamos, olha, vamos morar junto, não vamos ficar pagando 2 aluguéis não, vamos juntar nossas coisas e tudo mais. E quando a gente teve essa conversa, a gente também falou, mas se nós formos morar juntos, nós vamos escolher uma igreja para a gente poder ir, para a gente congregar, frequentar, fazer parte, e também nós precisamos casar. Já tomamos a decisão ali, né? Adiantamos um pouco as coisas morando junto, mas já com a decisão de casar e de frequentar a igreja. E participamos de algumas igrejas, fomos visitando, até que nós visitamos a igreja do Porto na época, em 2013, e fomos muito bem acolhidos ali pelos amigos da igreja do Porto. Pastor Maurício. Pastor Maurício, a gente se sentiu muito em casa, foi um acolhimento extraordinário. Ele é pai do Eduardo, né? Isso. Não, esse é o Eduardo. O Eduardo é irmão do pastor Maurício. Irmão. Entendi. O Eduardo é pai do Eduardo também. É pai do Eduardo. O Eduardo é o Eduardinho. Entendi, que bacana. Mas olha, eu falo a verdade. Então, da sua parte, foi amor à primeira vista em 2005. Sim, já era apaixonado desde lá. Que bênção a propósito de Deus, né? É. Alguém tem que insistir para as coisas darem certo. E Deus realmente me revelou, Ives. Eu acho que ele sabia exatamente a pessoa que eu precisava, né? Porque também, talvez qualquer um não ia me suportar naquele primeiro ano ali, né? Tadinho do Ives, eu já morava sozinha há muitos anos. Eu já tinha vivência de tudo, de vida, de conta, de como manter uma casa, de obrigações, de responsabilidades. O Ives, ele tinha acabado de sair da casa dos pais deles. Então ele tinha ali todo um conforto, foi né? Muito bem cuidado. Muito bem cuidado. Então eu cheguei ali com muita autonomia e aí já com aquela criação eu pensei, cuidar de um homem desse tamanho, né? Então aí começou as guerras, né? Porque eu tinha que fazer as coisas para ele. E eu não entendia esse papel com prazer, né? Com amor. Eu entendia isso com peso, né? Parece uma obrigatoriedade, Exatamente. Né? Então, assim, eu pensei, meu Deus, onde foi que eu me enfiei? Então, mas a igreja ajudou muito nesse papel aí, nessa transformação, né? A igreja sempre nos ensinou muitas coisas e foi novo para Paola tudo aquilo. Mas ela também muito apaixonada por mim, muito dedicada, se entregou a tudo bem claro, isso. Né, Paula? Aqui gravado ao vivo. Quem se apaixonou primeiro foi o Ives. Sim, eu me apaixonei primeiro. Em 2005. E persistiu. Persistiu. E Deus cuidou muito de nós ali naquele tempo, com as pessoas que estavam ao nosso redor. Nos tratando, nos guardando, nos guiando mesmo, porque assim, foram realmente um ano muito difícil para nós. Na questão da convivência também e na questão financeira também, né? Uhum. Se adaptar, organizar e meu pai sempre me deu muito um suporte, né, de conforto, de financeiro, então assim, tudo foi muito novo ali pra mim, né? O Ives também, que saiu da casa dos pais dele, ter que encarar a vida ali realmente já dentro de um casamento, que eu acho que isso também para um muito homem corajoso, difícil, com todo né? respeito, muito corajoso. Isso. Porque assim, não é fácil. Então, e ele entender, e ele acordar e entender que, olha, agora eu tenho essa responsabilidade, a responsabilidade é minha. E a gente conversou muito sobre isso antes de falar com os meus pais, né? Porque a gente ia casar. Que ele tinha que pegar essa mochila, como diz os legendários, pra ele, e ele carregar isso com orgulho, né? Então isso foi falado lá, porque o meu pai não ia querer devolução. E eu jamais, em todo momento da minha vida, eu sempre me imaginei casando uma única vez, sem cogitar a possibilidade de divórcio. Eu sempre tive isso muito enraizado, mesmo eu tendo todo um passado, mesmo tendo, sempre enraizado que divórcio jamais. Então, vamos até o fim com isso, entendeu? Tive um livro que me ajudou muito no primeiro ano, O Poder do Marido que Ora. Orei bastante. Sério, olha que bacana. Eu não li esse livro ainda. Muito bom, e tem a esposa também que ora. A esposa que ora, eu já li. Agora, o Poder do Marido que Ora, não. E assim, e o nosso primeiro ano já foi um primeiro ano dentro do casamento, organizando a vida ali com Deus também. E logo em seguida, 30 dias depois de casado, a Paola eu engravidei. Engravidou.
30 Da dias nossa- depois de casada. Aham, engravidei. De fazer a A festa. festa, a aí festa. a gente saiu de lua de mel, a gente voltou, eu já engravidei. Sem planejamento também, Uhum. né? Mas assim, Deus foi realmente nos dando A suporte. sua filha hoje, então, tem 10 para 11 anos. Ela tem 11, ela Vai fez fazer 11. 11. Fez Fez 11 11 agora em agora, esse agosto. mês. Descobrimos na virada do ano, estávamos na igreja, na virada de ano na igreja, lá em Cerejeiras, e a Paula começou a passar mal, quase desmaiar. Do calor, da... E Muito. fomos pra casa, minha mãe falou, olha, eu acho que a Paula deve estar grávida. Não é... Aí vocês falam, não tá planejado ainda. Não tínhamos planejado Naquele nada, momento. foi muito Eu, fértil em amor. e eu fiquei assim, nervosa, né? Porque eu pensei, meu Deus, meu pai vai me matar, vai achar que eu casei grávida. Meu foco era meu pai, entendeu? Uhum. Porque, assim, muita coisa, e é como eu falei, muita coisa precisou ser tratada pra eu entender que tudo que eu queria era ter essa família, esses filhos, realmente ser mãe ali. E hoje, a minha intenção é realmente ter o Ives como realmente o provedor financeiro geral, para que eu não precise, porque eu posso focar nessa parte da minha vida Da mesmo. criação, Da criação, do de ser mãe. cuidado delas, do cuidado com ele também, de cuidar dele, de não precisar ter a responsabilidade ou a obrigatoriedade de sair para trabalhar e tudo mais. Então a gente tem depois dos legendários, então aí que eu tô mais enraizada nisso, né, amor? Eu vou te ajudar, né, para ele chegar onde a gente precisa chegar, pra gente ter essa liberdade. Que bacana. É Essa muito liberdade. interessante. E quando veio a sua segunda filha? Sua segunda menina também, correto? Sim, hoje ela tem 7 anos, foi em 2017. Também não estávamos planejando ela, mas eu já queria. Eu já queria ter outro filho, porque a minha filha já tinha 3 anos e eu pensava, ai meu Deus, tá ficando grande, eu tô ficando aqui. Eu já queria, e aí a gente acabou descuidando, assim, meio que de propósito, né? Eu acho, não sei, porque não existe esse negócio de gravidez que não quer, né? A gente que escolhe, principalmente a mulher. Porque existem outros métodos, né? Existem N métodos pra gente não engravidar. Mas então a gente já tinha essa vontade, esse desejo no nosso coração de ter um outro bebê. E aí veio a Camille. Veio, graças a Deus, foi uma gestação tranquila, foi uma gestação muito, né, amor, com muito cuidado, com muito amor. Na minha primeira gestação eu vim com muitas ansiedades, muito medo, né? Muito de jovem tudo. também, de idade. Isso, e na segunda não fui muito acolhida, eu me senti muito bem, sabe? Muito Vocês prazer de ter pretendem aquilo ali. mais uma? Então, hoje ainda não, né? Hoje ainda não, mas a gente pensa assim, talvez no futuro, mas ainda é uma cogitação que a gente não sabe. Que bacana. Eu precisava dar sequência ao meu nome, né? Pelo visto, não tem ninguém querendo colocar o Iveslando por aí. Eu preciso dar Colocar ele sequência. dando do filho, né? Seria. Uau. Mas quem sabe, né? O Legendário subindo de novo a montanha, voltando, você sendo essa mulher mais matriarca. Deus abençoa as portas e daqui a pouco você. Quem sabe, né? A gente. No ano novo já tem uma notícia engata boa. aí. Mas, enfim, e tem a criação dos filhos também, né? Não é só procriar. Tem ali uma criação muito forte, eu vejo nas escolas muita dificuldade em trazer essa parte cristã. Eu entendo hoje, inclusive eu tive um estudo de célula que eu dei esses dias, que eu entendo que essa parte cristã não é uma obrigação da escola, a gente não pode terceirizar e responsabilizar terceiros pela criação que nós estamos dando aos nossos filhos. É nossa falta. A falta de tempo que nós estamos tendo com nossos filhos é nossa falta, é nosso impacto negativo, não é da escola, não é do coleguinha que é ruim ou uma coisa. Então hoje o mundo ele está voltado para que as pessoas sejam muito libertas a ponto de não entender que Cristo está em primeiro lugar, que para mim está em primeiro lugar. Então é nossa obrigação colocar nas crianças, colocar para as crianças que é esse o caminho. Então para mim é muito sério isso. Essa responsabilidade da criança entender que legado que nós vamos deixar, aonde nós queremos que ela vá. Então, ter outro filho, nós precisamos estar mesmo preocupados com o nosso tempo. Quanto tempo eu tenho para essa criança? Não é só o dinheiro. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para ter outro filho. Não é só dinheiro. É o tempo que a gente precisa ter com aquela criança. Eu falo que o dinheiro é a forma mais barata para se comprar. Sim. Agora, o tempo e a necessidade da entrega de tempo com qualidade, que não é só entregar o tempo. Sim. Com qualidade. É muito superior. Sim, é entender, é ser intencional a fazer aquele dia daquela criança ser aquilo que você planejou. Não é deixar o acaso, não é deixar o seu dia, não é deixar o celular dominar isso.
Então nós estamos tendo um choque entre tecnologia e falta de tempo de qualidade na vida dessas crianças, dessa geração que está ocorrendo agora. Inclusive, o Ivo estava lendo esses dias que o QI, né, amor? Fala um pouquinho do QI. Tem um estudo lá nos Estados Unidos também, que o QI da próxima geração, desta geração que está vindo agora, está sendo menor do que a geração anterior. Pela primeira vez na história, a geração futura está sendo menos inteligente do que os antepassados. E isso é muito grave. Muito grave. Eu É também como tava se nós aqui. parássemos de evoluir e começássemos a cair, E né? não foi uma contagem de QI pouca. Foi algo muito significativo, de 3 a 5,7%, se eu não me falha a memória do estudo. Até os japoneses também quantificaram isso. Pegaram vários países e fizeram. Por quê? A cultura milenar, principalmente no Japão e na China, é dada de filho para filho, de ancestral para ancestral. Diferente se é mulher ou homem, eles têm a cultura nativa. E com a quebra disso hoje da tecnologia, essa cultura milenar não está sendo passada. E aí quebraram. Aí vem os americanos com a mesma doutrina, mas neles não é nem a cultura milenar, é a cultura mesmo de fala, né, das festividades, tudo mais. Aquelas culturas estão sendo quebradas. Sim. Né? E aí tem um estudo que fala que se continuar da forma que está, em menos de 20 a 25 anos, o Natal provavelmente não vai existir mais. Só em casa, Natal, as festividades natalinas ali do final do ano, só vai existir em casa de pessoas que ainda continuam com a noção cristã. O restante não vai existir mais. Só o fator comércio. Aí eles mostram até em índice empresarial o que isso representa. O que a perca do lar representa para os cofres mundiais. Mas não só pela compra do presente do Natal. Impacta diretamente, então, também a economia. A economia mundial. A falta de tempo com o filho impacta diretamente a economia mundial. Porque a gente está falando de pessoas que você não vai querer contratar mais também. Sim. Jovens que não têm comprometimento. Que não tem linha de raciocínio direto. Então, não vai ser um jovem que, por exemplo, se acontecer algum problema, vai resolver. E isso mostra, assim, vários estudos, desde da perca dos feriados, né, que a gente fala. Sim. Porque se você não tem um momento com os seus filhos, ou com a sua filha, com as suas duas meninas, mostrando a importância, até de um chá de mulheres, por exemplo, igual você falou que fez, com várias, é como ela vai levar isso como legado. Para querer ter um chá com as amigas dela, fazer o momento, e aí isso vai se perdendo. Sim. E quando vai se perdendo, eu não tenho cultura. Sim. É muito interessante. É isso que a gente busca com as nossas filhas, né, amor? É trazer mesmo ser exemplo, é ter tradição, é mostrar para elas o que a gente dá valor, com o que a gente está gastando nosso tempo, o que a gente dá importância. Eu sempre falo isso com o Ives, a gente vive uma vida um pouco, às vezes, agitada por conta da vida política do Ives, que ele viaja muito, né, a trabalho e tudo mais, e a gente está sempre cuidando dessa parte, esses momentos importantes que a gente tem que estar em família, essa presença que tem que ser com qualidade dentro de casa, porque tudo isso vira uma referência na vida daquela criança e ela vai levar como valor pro resto da vida. Então, assim, nós, principalmente com meninas, nós entendemos que, o pastor Maurício até fala assim pra gente, nós entendemos que o coração da menina, ela tem que ser do pai. O pai que tem que ser o guardador ali, o que confia, O guardião. é o guardião daquele coraçãozinho. Porque na hora que ela for se entregar, que ela for orar com outros homens, para casar com outro homem, aí o pai entrega aquele coração no altar. Essa é a tradição e ela não é uma tradição de boca, ela é algo espiritual. Eu tenho falado, a gente sempre fala muito disso. As mulheres, elas buscam em outros homens esses prazeres, essa carência, por conta de um passado ali que um pai não supriu, que um pai não deu atenção. Não é à toa que a mulher sai por aí atrás de homens. Não é, porque ela não sabe nem o valor dela. Como é que ela vai? Ela nem talvez o valor do homem conotativo que ela não precise. sabe, ela não sabe nada, ela quer só satisfazer um vazio que está aqui dentro do coraçãozinho dela. Então nós temos cuidado e conversado sobre isso, como cuidar do coraçãozinho das nossas filhas, para que elas não procurem outro homem, qualquer homem, uma carência, suprir um buraco. Nós queremos mesmo que elas sejam fortificadas para quando elas precisarem escolher aquele homem, elas realmente estejam cheias, para que elas vão para esse casamento cheias e não precisem de um homem para preencher, mas realmente para somar. É isso que a gente que seja com todas as palavras igual Provérbios, né? Sim. A mulher sábia edifica a casa Sim. e o homem provedor mantém a Sim. casa. Não para se trocar valores de ideias. Sim.
mesmo sendo, às vezes, uma mulher que Deus abençoe, que suas filhas se formem, virem médicas, advogadas, profissão que elas escolherem, que elas também sejam mantenedoras, né? Saber o valor do dinheiro, mas que também elas sabem voltar para casa com Sim. sabedoria. Sim. Indiferente também se escolher a profissão. Isso é muito importante dentro do livro de vocês, que vocês colocam de uma forma leve, mas uma forma que realmente, olha, qual é o melhor caminho? E todas as respostas que eu vejo no livro de vocês é a oração. É voltar e ter uma boa oração. Hoje eu entendo que Cristo, ele responde a tudo. A Bíblia, ela responde a tudo. Todas as respostas estão ali. Então é um livro que ele é vivo, sabe? Ele é realmente vivo, ele tem valor. Você pode procurar que se você está passando por algum problema, ele vai estar ali a resposta. Cabe a nós realmente orar e entregar para Deus aquilo que a gente está passando. Então muitas vezes Deus está falando descansa. Aquela palavra que fala descansa, que eu vou carregar o fardo, ela é muito viva e real. Porque nós queremos carregar tudo, nós queremos até dominar a Deus às vezes. A gente quer pedir e pedir aquilo que a gente quer, batendo o pé. Por isso que a gente não tem paz. Por isso que muitas de nós estamos sem paz dentro do casamento, dentro da vida profissional. Porque a gente não descansa, a gente não entrega, a gente não deixa que Deus faça o que Ele quer fazer para que a gente tenha prosperidade. A gente quer fazer do nosso modo, a gente quer fazer no nosso tempo. Ou vice-versa, entre aspas, nós entregamos na mão de Deus, mas nós queremos o nosso resultado. Exatamente, no nosso tempo. No nosso tempo. Entendeu? Então, assim, as coisas de Deus, elas são muito corretas, elas são muito perfeitas. Então, às vezes, a gente acha que demora alguma coisa, mas aí depois você entende, nossa, demorou realmente porque precisava demorar. Porque eu precisava passar por um processo. E a gente tem conversado muito isso em célula, que quando a gente se colocou nessa posição de coordenação de legendários, a gente viu que a nossa vida deu uma remexida total. Porque a gente tem se entregado mais, a gente tem orado mais, jejuado mais e colocado diante de Deus aquilo para que realmente aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas famílias, elas sejam transformadas. E quando a gente faz isso, nós remexemos realmente o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele é muito vivo. Então, se nós não alcançamos alguma coisa, ou se alguma coisa está dando errado, é porque nós estamos passando por um processo de funilagem mesmo, sabe? Chegar ali no cura funil. Interior, né? Muitas das Exatamente. vezes os processos, igual vocês, acabam estando à frente de um processo que, de certa forma, vai mexer com a vida de muitas pessoas. Eu percebo que cada vez que a gente mexe com a vida de uma pessoa, com o sonho, com o projeto da pessoa, um lado se beneficia, que é a glória de Deus, o espírito, a união. Mas outras coisas, às vezes, começam a dar uma desviada se nós não cuidarmos. Muitas pessoas falam assim, eu comecei a fazer muita obra e aí as coisas começaram a me pisar e eu tô cansado, tô estressado. Mas às vezes é porque a energia do outro, que estava ruim, você vira uma tomada. Né? Igual vocês estão orando, já tem uns 20 dias já? Tem hoje 14 dias. 14 dias. De madrugada, todas as madrugadas, correto? 5 e pouco. Uhum. E eu percebo ali, tem uma cliente minha amiga também, que tá, e ela fala assim, tem hora que ela fala, eu tô exausta. Eu falei, calma. É porque você tá entregando o seu melhor para outras pessoas que você não conhece, que você não sabe o que tá passando, e ela tá colocando ali na mesa aquela necessidade de ajuda. Sim, é isso. É realmente fazer uma entrega, a gente tem conversado muito sobre isso, porque Deus honra esse serviço, Deus quer isso de nós. Na verdade, é nós que vivemos uma vida mesquinha, que não era para nós vermos da forma que nós humanos estamos vivendo. Dessa forma assim, só eu, só na minha casa, eu não quero saber de ninguém, não sei quem é meu vizinho, não converso, não falo. Deus não nos fez assim. Deus nos deu várias diretrizes, várias estratégias para a gente alcançar pessoas. Se hoje, por exemplo, você está nesse podcast, é porque Deus quer fazer alguma coisa através da sua vida. Ele não quer que seja só para você. Ele quer que você multiplique. Ele quer que as pessoas que você trabalha conheçam a Jesus e possam multiplicar isso. Ele quer que a gente pergunte, amigo, você tá precisando de ajuda? Como é que tá a sua família? Como é que tá? Eu tô achando você tristinho, vamos orar? Então é saber, ter sensibilidade para você reconhecer que o seu propósito, ele vai além da sua vida. Ele precisa que seja multiplicado. Multiplicado. E eu sempre falo para todas as pessoas que eu convivo e a minha equipe toda, eu gosto muito de prosperar, mas prosperar com boas pessoas perto é muito melhor. Sim. Prosperar com uma boa equipe, com boas pessoas, com boas amizades, é tão maravilhoso que você chega no final e fala assim, passamos juntos, não foi fácil. Exatamente. E mas estamos aqui. E crescemos juntos também. Crescemos juntos. Você ter essa maturidade, ter essa
sabe, esse prazer em ver os seus amigos prosperarem, é de Deus isso. Porque o egoísmo e a inveja, ela não é realmente, ela é do maligno. Nós temos que querer, nós realmente temos que torcer e profetizar e ajudar mesmo nossos amigos para que eles cresçam e evoluam tanto quanto nós. Com certeza. E é muito bom, né? Tô Maravilhoso. só assistindo. Mas você tá assistindo, mas me Eu tô comentaram um assistindo pouquinho aqui, ó, antes. apaixonado por essas palavras. Quanta sabedoria, hein? Desde 2005. Desde 2005. Isso é muito bom, muito bom. Mas falando sobre a paixão, Visano, eu quero perguntar algo pra ti, que talvez não tenha palavras, mas tenha um sentimento. Como é hoje se apaixonar pela mesma mulher todos os dias? Bom, você falou exatamente o que acontece. Todos os dias eu me apaixono de novo pela Paola. A gente tem como que eu poderia dizer, um entrosamento muito grande. A nossa vida familiar ali, a nossa convivência, o nosso amor, ele é igual a palavra de Deus, se renova todas as manhãs, né? Glória a Todos Deus. os dias a gente me apaixono de novo pela Paola, né? Não é à toa, né? 12 anos juntos e a gente parece que casou ontem, parece que nosso casamento foi recente. Temos realmente vivido uma vida de casal apaixonado. Não que isso não tenha alguns, como que eu poderia falar, alguns arranhões ali, né? Alguns momentos de tensão, mas a gente sempre resolve tudo o mais rápido possível para que a gente siga em frente e viva uma vida Amém. plena, que é igual ela disse no início, o casamento não é só você casar e tá resolvido. É buscar ter uma vida plena dentro do casamento. A pessoa tem que se sentir realizada também, tem que estar feliz com a família, com a esposa, né, o A marido, pessoa tem que estar satisfeita. tem que estar satisfeito com os filhos, com aquele estilo de vida. Não pode ser algo pesado para a vida da pessoa, tem que ser algo leve e precisa fluir. E é isso que a gente quer transmitir nesse livro também, para que as pessoas consigam ter um casamento pleno e consiga fluir nessa vida de casal. E falando assim dessa parte de ter satisfação dentro do casamento, a gente também não pode esquecer que ele não acontece automaticamente, sabe? Ele tem que ser realmente plantado para você colher. Tem que ser uma escolha diária, Exatamente, né? a gente tem que ser intencional na felicidade que a gente vai ter naquele dia, porque senão a gente vai destruir aquele dia, com facilidade, principalmente a mulher. A mulher tem um poder muito grande de destruir aquele dia. É a mulher que domina tudo, é a mulher que traz o ânimo e a paz para dentro de casa, mas também que traz a raiva e a guerra. Então, assim, saber discernir, saber escolher, fazer atos que corroboram com essa paz, com esse. É necessário, porque não acontece assim automaticamente. Porque às vezes eu já ouvi Verdade. casal falando assim, ai, quero me separar, porque eu não sinto mais nada. Sabe? Então, assim, por que não sente mais nada? A pessoa deixou chegar nesse ponto, ela escolheu estar. A gente conversa sempre muito sobre isso. O que eu fiz para ter esse resultado? Opa, eu sou responsável por esse resultado. Eu escolhi esse resultado. Exatamente. Porque eu escolhi alguma coisa que fez eu chegar nesse resultado. Eu fui intencional. Eu posso ser intencional para coisas boas e eu posso ser intencional para as coisas ruins. É a E eu vou semeadura, colher. né? E eu vou Plantou, colher. colhe. Da semeadura. Eu vou colher. Então, assim, tem muita gente que fala esses dias eu estava estudando, né? Sobre a cruz e o deserto. Que Jesus fala, pegue sua cruz e siga-me, né? E as pessoas falam assim, ai, coisas bem ruins, falam assim, ai, eu tô carregando a minha cruz. Mas na verdade não, você está no seu deserto. Por quê? O deserto, ele fala de colheita. É aquilo que você semeou, você vai colher. Então, esse é o seu deserto. Então, você tá vivendo essas coisas ruins porque você tá passando pelo seu deserto, porque você plantou coisas ruins. E a cruz não, a cruz fala sobre seu ministério, sobre servir a Deus, é pôr o peso da cruz e servir a Deus. Então, é aquilo que ele quer que você viva. Agora, o seu deserto não é o que ele quer. Ele não deixou aquele povo aquele tempo todo no deserto, não foi que ele quis. Foram as pessoas que escolheram estar E ali. talvez, muitas das vezes, ela precisa passar pelo Exatamente. deserto, porque antes talvez estava no banquete e não glorificava o banquete. Sim, exatamente. Né? Blasfemava o banquete, outras tantas Reclamava reclamava o tempo todo. Então, assim, é sobre isso, é sobre a gente escolher não passar pelo deserto, é ser intencional para viver uma vida plena, como Deus quer. E aí tem a questão da intimidade também no relacionamento, porque às vezes está muito tempo casado e não tem nem relacionamento sexual mais. Então, assim, por que não tem? É necessário ter. O homem precisa disso, mas a mulher também precisa, e por que não estão tendo?
Por que que esse casal não tem mais relação sexual? Eles conversam sobre isso? Um sabe a dor do outro porque não quer ter relação sexual? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso dentro do meu relacionamento e quando eu converso com mulheres também. Porque eu acho que a relação sexual, ela foi feita para ter plenitude. Em Gálatas fala muito sobre relação sexual, fala muito sobre o homem, como conduzir a mulher e tudo, e sobre o corpo da mulher, como, sabe, como satisfazer o homem. E a gente precisa entender que é sobre isso também o casamento. Não é sobre você privar o homem ou você não ter mais essa relação. A gente precisa entender que nós temos problemas hormonais, mulher principalmente, então precisamos pedir ajuda. O que a gente não pode fazer é esquecer essa área e falar, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Quando um casal não tem relação sexual, é fadado à ruína. E por ambas as partes. Então nós temos que primeiro pedir ajuda de um médico, ajuda para ver se não é algo hormonal. E depois ver se não é algo espiritual. Porque a mulher ela trabalha com a mente. E então tem um curso também que eu fiz, foi uma pastora, inclusive, que deu, que ela é sexóloga também, que ela fala: nós temos que realmente preparar a mente para esse ato. É realmente, se você não tem mais vontade, é realmente fazer o nosso cérebro falar sobre o assunto, sobre pensar no seu marido, sobre pensar nele, entendeu? E fazer esse ato Como fosse acontecer. um treinamento Exatamente, diário ali. treinamento, para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar. Então, assim, não podemos abandonar essa área, porque muitos casamentos acabam por conta dessa falta sexual. Sim, e muitos casamentos também acabam ficando, desculpa a comparação, mas casamentos de fachada, Sim, né? De fachada. Às vezes as pessoas estão ali sorrindo, abrilhantando, mas dormem em quartos separados, Sim. vivem vidas separadas. É. Às vezes por anos. E aí depois chega do nada e fala assim, separaram. Aí todo mundo, do nada? Nunca é do nada, né? O nada, entre o que aconteceu e o nada é Tem muita coisa. Uhum. É muita coisa. Entre o 0 e o 1 é infinitas possibilidades. Sim. Exatamente, não acontece da noite pro dia, né? Sempre tem um processo para que as coisas possam acontecer e de repente é a gota d'água que derrama todo o recipiente ali. E aí você fala, a gota d'água foi algo tão simples, mas será que essa gota d'água não era só uma destrava para comporta vazar? Sim. É isso, quando eu converso com mulheres, e eu faço isso muito no meu relacionamento, eu sempre converso isso com o Ives, o que é muito importante, nós mulheres precisamos falar de nós mesmas, sabe? É falar sobre nós, quem somos nós? Quem que eu me tornei? O que que eu falo? O que que eu profetizo? Porque a mulher, e tanto o homem, tem muito costume de falar, ai, fulana, minha esposa não faz isso, minha esposa, sabe, uma reclamação o tempo todo contra aquela pessoa. Mas e eu? Quem sou eu? O que que eu me tornei dentro de casa? Que mulher que eu sou? Então eu sempre falo isso pro Ives. Eu falo sobre mim e você fala sobre você. Esse é um problema muito grande que o homem costuma ter também, né? De terceirizar a culpa, de colocar a culpa na esposa. De querer, ela. Toda a esposa quer culpar a esposa de tudo. E isso é algo para se repensar, né? O homem precisa repensar nisso aí, porque na realidade Deus coloca o homem como cabeça, como sacerdote lá. Então, no resumo da história, a culpa é do homem. Mesmo que talvez o ato ali, o deslize, tenha sido cometido pela mulher, pela esposa, mas a culpa dela ter cometido aquilo ali é do homem, e não da esposa. 50% de ambos, né? Eu falo que dentro de um relacionamento, tudo é 50 e 50. Eu me entrego 100%, a pessoa entrega 100%, mas a culpa do delito ali é 50% de cada. E muitas das vezes a gente fala assim, por que porcentagem? É porque, perdeu a vontade de ter o esposo, ou tá tudo bem que tá acontecendo. A palavra estar tudo bem, tá tudo bem mesmo. Né? Eu percebo isso dentro de vocês. Todas as vezes que vocês param o capítulo e voltam, vocês se perguntam, dentro daquele momento que vocês estão vivendo, se realmente estava tudo bem. Sim. A gente faz muito isso, né, de te ver mesmo, se autoavaliar, entender quem somos, quem nós estamos nos tornando, se somos pessoas boas ou ruins, se aquele ato que fizemos é bom ou é ruim. Então, assim, o que eu tenho buscado muito é me autoavaliar, é tentar melhorar. E quando eu falo com mulheres em chás, eu sempre falo, olha você mesmo primeiro, depois a gente olha ele. Ele vai se consertar. Se ele vê em você uma mulher diferente, uma mulher que tá orando, uma mulher que tá lendo a palavra, que tá buscando melhorar, ele vai buscar também no fim, sabe? Então, assim, não desista
de orar pelo seu marido. Não desista de profetizar sobre a vida dele. Falo muito sobre isso também. Que nós mulheres, nós temos esse papel de orar pelo nosso marido, engrandecer mesmo e falar, Deus, prospera mesmo. Prospera, enche os celeiros, faça, sabe, coloca como cabeça, como tua palavra diz. Porque se ele prospera, eu também vou prosperar. Então a gente não pode competir. E a casa vai prosperar em Exatamente. abundância. A gente não pode competir, muitos casais competem dentro de casa, um não sabe quanto o outro ganha e a gente nem entende o porquê. Será que é o quê? Estão brigando? Como se Eles fosse, estão... desculpa a palavra, mas como se fossem rivais. Exatamente, parece, sabe, pessoas, sócios querendo esconder um ao outro faturamento, não existe isso. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos um só, e a competição, ela não vem para o bem, então a gente acaba competindo por coisas bobas, então assim, que ele prospere mesmo, sabe, que ele cresça, que ele evolua, que ele apareça, porque eu sei que a minha casa, com ele prosperando, vai estar protegida, vai estar cheia, vai estar em abundância. Então é isso que a gente tem passado, assim, tem vivido e tem tentado realmente colocar dentro de nós, sabe? Muito bacana. Paulo, agora uma pergunta depois desse testemunho de vida, não só de vida, mas de vivência, porque é muito mais interessante a vivência, porque eu falo que a vivência é aquilo que a gente vive todos os dias, é o Sim. presencial. O que nós podemos, como público, esperar de vocês? Vai vir mentoria, vai vir uma consultoria de casais, palestras, treinamentos, workshops? O que nós podemos esperar, além do lançamento no dia 2 de novembro? Dia 1 de primeiro. Dia 1. Dia 1 de novembro. Nós estamos pensando, sim, eu penso em continuar, né, ajudando mulheres na forma do chá, né, que é algo que eu coloquei diante de Deus, que é algo gratuito, é algo que não tem custo, então, assim, eu realmente quero tratar essas mulheres, cuidar de mulheres, eu peço a Deus todo dia que me revele aquilo que eu preciso falar, que o Senhor realmente coloque aquilo que Ele quer falar através de mim, que não seja eu, que seja Ele, entendeu? E além disso, nós queremos sim fazer palestras, se assim Deus quiser fazer realmente aí uma mentoria, mas eu vou reafirmar, desde o ano passado eu coloquei tudo da minha vida nas mãos de Deus. Amém. Então será se Ele falar, sabe? Será conforme Ele falar. Porque eu não quero mais fazer nada na minha vida que Ele não esteja à frente, para que seja algo mesmo santo e que Ele quer. Porque eu entendo que se Ele quiser, vai ser algo que prospera, vai ser algo que vai ser para o reino e vai prosperar. Não só financeiramente, mas para o reino mesmo. Então, assim, eu coloquei e nós colocamos, na verdade, né, em oração, que tudo que nós fizermos será com base naquilo que Deus falar conosco. Então, assim, realmente hoje eu espero mesmo de Deus essa confirmação da mentoria, que se é ou não da vontade dele. Eu entendo que o chá foi ele que me revelou, ele que me deu as ferramentas, ele que me instruiu, então assim, tem sido um sucesso espiritualmente falando, sabe? Então assim, eu entrego realmente nas mãos de Deus para que ele faça. Como as palestras também, eu entendo que quando ele quiser que a gente vá, ele vai nos convidar, ele vai falar e nós vamos sim, entendendo que nós não somos pessoas totalmente instruídas para isso, mas entendemos que nós somos um caminho, sabe? Nós somos a porta. Então nós queremos realmente ser usados por ele para que isso expanda, para que ele fale aquilo que ele tem que falar naquela porta. Amém. 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 E quem assistir esse podcast vai saber quem escreveu mais no livro também, né? O homem costuma falar menos. Fala muito. Não, mas eu acho que só de você ter escrito juntamente com a sua esposa já demonstra muito afeição. Demonstra muito a sua vontade de prosperar em comunhão. Sim. Né? Porque muitos homens hoje, ainda que não foram pro Legendários, vamos colocar aí, o Islano já foi, que tem às vezes um paradigma, não, talvez isso não seja importante, com as micros historinhas que às vezes a gente está se contando. Ou mulher também, que às vezes deseja contar, falar sobre a sua vida, sobre a sua história, a sua carreira, o que seja. Às vezes fica falando assim, eu não estou ainda preparada, não sou suficiente, e aí as pessoas ficam contando essas historinhas. E eu não sei se a gente já tá finalizando, mas deve estar por causa do horário, né? Eu queria finalizar realmente com o nosso testemunho dos legendários, pelo menos pra mim, o que eu vejo, sabe? Porque eu vejo que é uma ferramenta importante, eu sei como você tem divulgado isso, eu acho que realmente mais homens têm que ir, sem preconceito mesmo, porque quando o Ives foi, eu não tinha expectativa, assim, grandes expectativas sobre ele. Ele falou que queria ir, eu falei, vai, amém.
E quando ele foi, a minha única preocupação naquele momento era: Deus, não deixe que nenhum animal peçonhento pegue ele, não deixe que nada aconteça de mal, porque minha preocupação era realmente a saúde dele, o conforto dele. Então, isso me mexeu muito comigo, sabe? Sentir que ele ia sofrer, sentir o sofrimento. Então, isso me derreteu. E a gente pensa assim, quando a gente tem um casamento, nós temos esse casamento mais sólido, a gente pensa assim, mas para que esse sofrimento todo? Para que essa humilhação toda precisa disso? E, na verdade, a ida dele fez com que outros homens quisessem ir também. Porque eu tenho orado há tantos anos pela minha família, né? O meu irmão, meus pais, para a conversão deles. E através dele, o meu irmão foi também depois. E o meu irmão era aquela pessoa assim que odiava cristão, odiava a música gospel, falava mal, fazia chacota, sabe? E hoje ele voltou desse top, ele voltou transformado, ele, sabe, ele reconheceu que Jesus é o Salvador, ele começou a ir na igreja, tá indo nas células, tá indo em tudo quanto é coisa da igreja. Nesse último final de semana ele serviu no Top de Paraná, ele foi no encontro com Deus, pediu a esposa dele em casamento que ele só tinha juntado. Então, assim, fez uma reviravolta que eu falei assim, meu Deus, orei tantos anos, né? Aí o Senhor vem e faz um movimento aí para homens que precisam desse movimento, porque é um movimento que homens precisam. Porque, assim, os homens, eles realmente precisam ser pegos, assim, pela força. Sabe, é na dor ali, sabe? Tem muitos homens que eles vão pela dor. Então, assim, eu ver esse milagre, pra mim foi um milagre. Sabe um milagre de cura, de paralítico? Foi o meu irmão. Pra mim foi um milagre. Então, assim, eu vi por que Deus levou ele. Não foi por nós, só por nós. Claro que a gente teve uma maior intimidade com Deus, mais um entrosamento. Mas eu entendo que a minha família precisava desse movimento. Meu irmão foi, e esses dias meus pais estavam lá na minha sala, que eles não moram, que eles falaram assim, ai, Paulo, eu acho que a gente vai se batizar. Meus pais, né? Aí eu até levei um susto, né? Meu marido também. Eu falei, meu Deus, vai se batizar, glória a Deus. Uau! Então, assim, uma coisa, uma pessoa puxou outra, que puxou outra, o movimento fez isso com todo mundo. Então, não só eles que são minha família, mas quantos homens veem o Iveslanda e querem ir, sabe? Então, assim, são pessoas inalcançáveis. E eu orei muito tempo por essas pessoas, então eu vi o milagre de Deus em cada detalhe nesse Legendários. Então, assim, quando alguém chega com chacota, com algum monte de Legendários, eu falo, ei, eu vivi um milagre. Eu sei o que eu vivi, eu conheço. Respeita, que eu vivi. Eu conheço quem ele era, eu conheço o que a gente viveu, o que a gente passou, quanto tempo, entendeu? Então, assim, ver isso me dá uma satisfação, assim, e falo, meu Deus, a gente tem que realmente continuar. Porque para esse tipo de homem que a gente tá ali. Para esse tipo de família. E é impressionante, nós conhecemos através, de certa forma, do movimento Legendários. Foi no lançamento do livro do Manuel Veríssimo, que eu deixo um abraço para a família do Manuel, maravilhosa, que me acolheu maravilhosamente bem aqui em Porto Velho. E eu conheci o Manuel através de um amigo em comum, da área, totalmente diferente. E a gente estava falando na hora sobre política, a gente estava na Câmara Municipal, e aí ele falou assim, olha, ela tem uma editora e tal, especializada. E ele olhou assim, podemos conversar? Ele foi e falou, olha, com a obra, assim, e tal. Só que eu gostaria desse prazo. E ninguém aceitou esse prazo. E eu nunca sou de aceitar nada sem um calendário, um detalhe. Eu olhei pra ele assim, eu topo o desafio. E aí, quando a minha assistente estava no lado, ela falou, você tá brincando que tu vai fazer um livro juntamente com outra pessoa ali, montar o livro todo em 38 dias. Eu falei, é 38 dias, né? Bora! Agora já aceitei. Aceitei. E assim, foi muito bom. Foi Glória 38 dias conhecendo o movimento, orando ali com o Manuel antes das escritas, até mesmo para poder ter uma repercussão, né? Detalhar, redatar e tudo mais. E vendo o desempenho dele para fazer tudo aquilo, eu falei, uau, isso tem um poder muito grande, porque se ele está desempenhando tanta energia aqui, é porque ele pode ver o tanto de vidas que vão ser salvas. É sobre isso. E quando finalizou o projeto, ele me deu um exemplar no dia do lançamento e tava com o meu nome. E chegou uma pessoa na minha casa, no meu escritório, na verdade, e aí foi me visitar. E ele é do interior, perto ali de Paraná, Rolim de Moura. Um amigo meu, da época que eu estava em Rolim de Moura. Ele tinha se separado, eu tinha um determinado tempo, e eu gosto de falar sobre isso porque como Deus age. E eu não tinha outro livro do Manuel, só o meu pessoal. E ele contando uma situação, né, da filha dele que estava acontecendo, e eu falei assim, olha, faz favor, pega esse livro, já que tu não vai voltar dirigindo, e lê. Quando eu te ver de novo,
você só não passa pra frente porque Uhum. tá assinado, é meu e tal, mas eu te empresto. Ele, tá bom. E ele leu o livro, levou o livro. Quem disse que ele quer devolver o livro agora? E foi bom que ele foi pro top de Paraná também, ele teve essa experiência, ele pediu a esposa dele, já estava separada há 2 anos, pra voltar pra esse casamento e viver de novo toda essa repercussão, viu as necessidades de pergunta e voltou. E eu falo assim, ver uma família sendo reconstruída não tem valor nenhum. E aí eu falei, gente, olha o valor desse livro. Olha, não o valor do livro físico, né? Mas o valor Valor espiritual, do né? mundo espiritual dentro desse livro. É isso, Deus tem usado ferramentas, através desse top, Deus tem expandido ferramentas para que as pessoas realmente sejam alcançadas. E é sobre isso, Deus quer fazer isso, que Deus vai nos usar, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, Ele vai nos usar para alcançar essas vidas. E é isso que eu acho desse movimento, eu acho um movimento lindo e Deus tem nos sustentado ali como servos mesmo, sabe? Nós temos orado muito como coordenação e temos entendido que vale a pena. Sabe, é um cansaço, realmente acontecem coisas que saem do nosso controle, a nossa vida dá uma bagunçada, mas a gente vê aqueles homens voltando, aquelas famílias realmente se abraçando, se perdoando, não tem preço. E não é um movimento que, tipo assim, ela entrou ali, ele saiu, ele chegou ali na igreja, ele vai abandonar, porque geralmente o homem volta para servir. Quando ele volta para servir, a mulher dele já tá servindo também, aquela família tá mais unida, tá envolvida, Tá se reconstruindo. tá se reconstruindo, tá se tratando, de repente eles estão lá na igreja e o serviço se torna prazeroso. Então, assim, é isso que eu vejo desse movimento, é um milagre dos céus, é uma ferramenta Amém. poderosa. Amém. É exatamente isso. Tem sido um instrumento muito poderoso de Deus para a transformação da vida das pessoas, principalmente das famílias. A gente, Amém. como a Paola disse, nós temos vivido o milagre dos legendários já há bastante tempo e podendo contemplar com os nossos próprios olhos o que Deus tem feito na vida das pessoas através desse movimento. Amém. E seja um canal de repercussão em muitas mais pessoas, Amém. famílias, pessoas. E também eu percebo que as pessoas que voltam, até a equipe de trabalho, as pessoas que ela convive, ela tem uma mudança. Sim. Não é só na casa, no lar, é em todo ambiente, né? Uhum. Todo ambiente. Mas, Paola e Vislane, gratidão pelo tempo de qualidade de vocês, que Deus abençoe a casa Amém. de vocês. Eu gostaria que você deixasse um encerramento pra gente. E nós temos uma maneira de terminar sempre o podcast, que é com uma oração. Amém. Você poderia Glória a dar a Deus. honra pra gente? Claro. A gente ora primeiro ou encerra primeiro? Pode orar primeiro e depois a gente encerra. Então tá. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Nós queremos realmente ser gratos a Ti, porque nós entendemos, Pai, que cada coisa que temos, que cada caminho que percorremos é o Senhor que coloca a mão e nos conduz. Pai, nós queremos realmente entregar esse podcast em Tuas mãos, que o Senhor realmente faça que ele chegue às pessoas que necessitam dessa palavra, Senhor. Que a Patrícia possa ser usada todos os dias pelo Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Que em nome de Jesus, as pessoas realmente sejam transformadas através dos legendários, sejam avivadas, que os casamentos sejam restaurados. Que esse nosso desejo, Pai, de venda de livro realmente aconteça para a honra e glória do Teu santo nome, que haja transformação nas pessoas aqui nessa terra, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos ser usados todos os dias. Nós honramos a Ti, entregamos todo a Ti e dizemos que Tu és santo das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer por esse tempo de qualidade, eu quero agradecer por você estar disponibilizado, por nos aceitar, nos conduzir nesse projeto e dizer que realmente é importante para nós o seu trabalho, a sua experiência, a sua expertise e realmente nós queremos que seja mesmo um momento assim que perpetue por muito tempo e que Amém. realmente seja para honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te Amém. guarde. Obrigada. Amém? Obrigada. Patrícia, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado por acreditar em nós, aceitar esse desafio ao nosso lado. Eu tenho certeza que vai ser algo muito bom, vai ser algo de Deus mesmo para nossas vidas e para a vida das pessoas que serão atingidas aí com a leitura desse livro que está sendo preparado com todo amor, com todo carinho, está sendo preparado debaixo de oração, debaixo de consagração a Deus. Obrigado. Amém. Gratidão
por toda a vida de vocês e por vocês terem a coragem e a sabedoria junto de demonstrar isso às pessoas. Amém. Transformando as casas, transformando os lugares, transformando as pessoas, enriquecendo também todos nós de bondade. Porque se a partir do momento que você tenha coragem de mostrar sua fragilidade, a partir do momento que você tenha coragem de mostrar seus desafios diários, a sua vida se torna real. E quanto é desafiador mostrar a sua verdade, ou mostrar aquilo que realmente você gostaria de esconder dentro de quatro gavetas e colocar dentro de um cofre depois, para ninguém ver a sua dor. E dali vocês estão transformando não só homens, mulheres, casais e filhos, futuras gerações. Gratidão pelo tempo de qualidade de todos vocês aqui também, que possa servir e honrar esse podcast maravilhoso que só venha a crescer. Muito obrigada a todos, extraordinário e abençoado, boa noite.